Imagine acordar amanhã e perceber que tudo o que você chama de problema não é tão grande assim diante de um Deus que já tem resposta para cada detalhe. Parece impossível? Pois é justamente esse paradoxo que poucos têm coragem de viver. A vida muda não quando tudo se resolve, mas quando você se obriga a buscar a presença de Deus antes de buscar qualquer solução humana. É contraintuitivo, mas é real. Muita gente fala que quer mudança, mas permanece de braços cruzados, esperando milagres caírem do céu sem plantar sequer uma oração diária. Enquanto isso, a fé se torna fraca, o propósito se perde e o Espírito Santo fica de lado, como se fosse opcional. Mas acredite, quem decide colocar Jesus no centro da rotina encontra força onde todos só enxergam fraqueza. Talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer isso com tanta clareza. Obrigar-se a buscar a palavra de Deus todos os dias é o maior ato de liberdade que existe. Vai doer no começo, vai bater preguiça, vai dar vontade de desistir. Mas quem insiste experimenta uma transformação que nenhuma promessa de motivação instantânea entrega. O mundo quer te convencer de que a mudança depende de fórmulas milagrosas, coaches, mantras vazios. Mas quem tem coragem de abrir a Bíblia ao acordar, de entregar os medos a Cristo antes de rolar o feed do celular, de dobrar os joelhos quando a ansiedade aperta, esse sim experimenta o que é viver o chamado de forma prática e poderosa. Se você chegou até aqui, respira fundo. Hoje pode ser o seu ponto de virada. E eu vou te mostrar, passo a passo, como essa disciplina espiritual diária pode derrubar muros invisíveis, restaurar relacionamentos, trazer clareza para decisões e acender uma fé tão forte que ninguém conseguirá apagar. Quer saber como? Então fica comigo até o fim. Mas antes de começarmos nosso estudo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas. Sem uma direção de Deus, posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Buscar a presença de Deus não é tarefa para dias fáceis, mas um chamado que atravessa as manhãs turvas e as noites silenciosas. Quem entende isso, descobre que cada despertar é uma oportunidade de alinhar o propósito, renovar a fé e deixar o Espírito Santo guiar cada decisão. É como abrir os olhos e escolher ver o mundo com o filtro da palavra de Deus, lembrando-se de que Jesus não é um detalhe na rotina, mas o centro dela. Quando se coloca Cristo à frente, até o café da manhã parece ter sabor de esperança. Nessa jornada, muitos tropeçam porque confundem fé com evento isolado. Mas quem faz da busca diária um hábito, planta sementes que crescem até mesmo nos solos mais secos. Lembro de um jovem que conheci na igreja. Começou lendo um versículo por dia. Depois passou a anotar reflexões. E hoje lidera grupos que mergulham na palavra de Deus com sede real. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. Deus observa o coração. Para quem pensa que não tem tempo, é bom lembrar que a falta de tempo é só uma desculpa elegante para a preguiça disfarçada. Se a pessoa consegue rolar a tela do celular por horas, também pode separar 15 minutos para ouvir o Espírito Santo. Um versículo lido no ônibus, uma oração silenciosa antes de abrir a porta do trabalho. Tudo isso fortalece a base. O propósito se constrói em pedaços. Quando o coração entende esse chamado, tudo muda de lugar. Já viu como um jardim cresce quando é regado todos os dias? Assim é a fé. Se alguém rega o relacionamento com Cristo diariamente, logo percebe que as tempestades não arrancam mais as raízes. A palavra de Deus se torna abrigo, Jesus se torna o chão firme e o Espírito Santo sopra coragem quando falta força. Ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Aliás,
Se fosse fácil, não existiriam tantas pessoas afastadas. Mas quem decide buscar a Deus todos os dias entende que facilidade não define vitória. Perseverança, sim. E essa perseverança nasce quando se abraça o propósito maior. Viver não por si mesmo, mas pela palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo oriente até os detalhes. Lembre-se de Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Esse versículo resume tudo. Quem coloca Jesus como prioridade, cedo ou tarde, encontra respostas que não se compram em livros de autoajuda. E não é uma questão de religião engessada, mas de relacionamento vivo, construído passo a passo. Muitos sentem medo de fracassar nesse compromisso. E tudo bem ter medo, é sinal de que existe algo precioso a proteger. Mas quando se confia o dia ao Espírito Santo, o medo perde força, porque a palavra de Deus garante que ele é torre forte. Provérbios 18:10. Então, mesmo nos dias ruins, o chamado permanece. Busque, insista, volte a buscar. Talvez alguém pergunte, por onde eu começo? Comece simples. Escolha uma hora do dia. Ligue menos para o celular e mais para a voz de Deus. Leia um salmo. Agradeça pelo pão. Converse com Jesus como quem fala com um amigo leal. E se cair, levante. Se esquecer, recomece. O propósito não é acertar sempre, mas permanecer na caminhada. A base sólida não se constrói só em momentos de glória. É nos tropeços, nos dias nublados, nos silêncios que a fé é fortalecida. Quem entende isso, entende que Deus não procura perfeição, mas disposição. O Espírito Santo é o melhor companheiro de reconstrução. E quem se coloca nesse fluxo descobre força onde antes só via fraqueza. Se cada manhã é uma chance de reacender o chamado, cada noite é uma oportunidade de avaliar o dia com Jesus. Assim, o ciclo se fecha e se abre de novo, com fé renovada. E falando em disciplina, quem quer firmar esse propósito vai precisar encarar o próximo passo. Abrir mão da preguiça espiritual para dar lugar a hábitos que edificam. A disciplina espiritual é como um músculo. Se não for exercitado, atrofia. Muitos se perguntam por que sentem o coração vazio, mesmo dizendo ter fé em Deus. A resposta é simples: sem disciplina não há profundidade. Quem deixa o Espírito Santo conduzir sabe que a preguiça é inimiga silenciosa do propósito. É por isso que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, buscava momentos a sós para orar. Marcos 1:35. Ceder ao cansaço é humano, mas entregar a rotina à preguiça é abrir mão do chamado. Já ouvi pessoas dizerem, eu oro quando dá tempo, mas a questão é, e se o tempo nunca aparecer? É preciso criar tempo, um devocional matinal, uma leitura noturna da Palavra de Deus, 5 minutos de adoração antes de dormir. Pequenas práticas que, somadas, transformam a mente e fortalecem a fé. Disciplina não é prisão, é liberdade organizada. Quem separa um momento para meditar na Bíblia não faz isso por obrigação, mas porque entendeu que a alma precisa desse alimento. Assim como o corpo clama por água, o espírito clama por conexão com Deus. A diferença é que muita gente ignora essa sede, e aí o desânimo cresce como erva daninha. Um bom exemplo é quem decide começar o dia lendo Provérbios ou Salmos. São textos curtos, mas tão poderosos que abrem o entendimento para os desafios que virão. Conheço uma mulher que, mesmo na correria com filhos pequenos, separa 15 minutos para sentar na varanda, abrir a palavra de Deus e conversar com o Espírito Santo. Resultado? Sua casa respira paz. A oração, quando disciplinada, se torna diálogo, não monólogo. Tem gente que fala com Jesus, mas não para ouvir. E ouvir é disciplina também. É reservar um canto silencioso, silenciar o celular, silenciar a ansiedade. Se preciso, feche a porta do quarto.
Mateus 6,6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Simples e direto. Disciplina é prática, não teoria. A adoração, por sua vez, é a trilha sonora da disciplina espiritual. Não é só cantar louvores altos no domingo, mas cultivar um coração que adora em silêncio durante o trânsito, na fila do banco, no intervalo do trabalho. Quando se faz disso um hábito, o Espírito Santo encontra espaço para agir, porque a mente está aberta, o coração está alerta e a fé se torna viva. Lembrar que disciplina exige renúncia pode parecer pesado, mas é libertador. Quem troca 10 minutos de redes sociais por 10 minutos de oração, percebe que ganha mais do que perde. Deus não exige sacrifícios vazios, Ele quer relacionamento. E relacionamento requer entrega. O propósito se firma na prática, não na intenção vazia. É claro que haverá dias de queda. O importante é não romantizar a preguiça espiritual. Se falhar num dia, volte no outro. Quem treina a disciplina entende que a constância é mais valiosa que a perfeição. É como ler um livro, página por página, capítulo por capítulo, até que o conteúdo fique gravado no coração. Assim é a palavra de Deus. O Espírito Santo é especialista em ajudar corações indisciplinados. Basta pedir força e direção. Já viu quem começa a academia animado e para na segunda semana? Na vida espiritual é igual. Sem motivação real, tudo desanda. Mas quem se lembra do chamado e do propósito, encontra motivação diária para resistir à preguiça. Disciplina espiritual é antídoto contra a estagnação da fé. E quando ela se torna hábito, abre caminho para uma edificação diária profunda. Aliás, falando em edificação, é disso que precisamos tratar agora. Como erguer, na prática, uma rotina que fortaleça o relacionamento com Deus dia após dia. A edificação diária não acontece por acaso. Ela é fruto de decisões simples que, repetidas, se tornam um alicerce inabalável. Quem deseja ver o Espírito Santo agir, precisa abrir espaço logo ao acordar. A leitura da Palavra de Deus é como acender uma luz num quarto escuro. Clareia pensamentos, alinha o propósito e lembra que o chamado é maior que qualquer distração. Começar o dia lendo, por exemplo, um capítulo de Mateus ou Provérbios pode transformar a forma como se enxerga as próximas 24 horas. Muitos dizem, eu não sei por onde começar a leitura. A dica é escolher um plano de leitura que faça sentido para a realidade da pessoa. Pode ser o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos ou os Salmos, que acalmam o coração aflito. Importa menos a quantidade e mais a qualidade da conexão. É melhor um versículo bem digerido do que capítulos inteiros esquecidos na pressa. O momento de oração é outro pilar da edificação. Orar com foco é diferente de repetir palavras por obrigação. É colocar diante de Deus as alegrias, as dores, os planos, os medos. É abrir espaço para o Espírito Santo soprar consolo e direção. Quem nunca experimentou, pode começar com orações curtas, mas sinceras. Jesus, guia meus passos hoje. Espírito Santo, fala ao meu coração. Estabelecer horários fixos ajuda a criar uma rotina espiritual saudável. Uma oração antes do café, outra antes de dormir, uma conversa rápida com Deus no intervalo do trabalho. Tudo isso fortalece a fé de forma prática. E quem diz que não tem tempo, talvez precise rever prioridades. É impressionante como se acha espaço para o que é realmente importante. O louvor, por sua vez, é um combustível invisível. Não precisa ser uma cantoria alta, embora cantar no chuveiro também conte, mas pode ser um coração grato, um fone de ouvido com uma canção que eleva o espírito ou até um silêncio cheio de reverência. O ambiente se transforma quando o Espírito Santo encontra corações disponíveis para adorar. Conheço gente que transforma o trajeto para o trabalho em altar móvel. Liga o louvor no carro, ora mentalmente nos sinais fechados, agradece a Deus por cada detalhe.
Isso é edificação diária. Entender que o relacionamento com Jesus não mora só no templo, mas em cada parte do dia. Assim, a fé deixa de ser ritual e vira estilo de vida. Vale lembrar, a palavra de Deus é viva, mas quem não se alimenta dela, enfraquece. Assim como ninguém passa um dia sem comer, ninguém deveria passar um dia sem se nutrir espiritualmente. A diferença é que o alimento físico engorda o corpo, mas a palavra de Deus fortalece a alma para resistir a tentações e caminhar dentro do propósito. E se surgir preguiça, não se culpe, transforme-a em motivação. Escolha um louvor animado, leia um versículo encorajador, ore com coragem. O Espírito Santo se alegra quando vê disciplina sendo praticada, ainda que com esforço, e esse esforço gera frutos visíveis, menos ansiedade, mais paz, mais força para lutar pelo chamado. Esses princípios são sementes. Cada leitura, oração e louvor é uma semente plantada no coração, e quem planta, colhe. Pode não ver hoje, mas verá amanhã. A fé não é imediatista, ela floresce com constância. Então, que cada manhã seja uma nova chance de recomeçar. E falando em colheita, é hora de entender os frutos de uma vida inquebrantável. Viver uma fé inquebrantável não significa estar livre de desafios, mas ter estrutura firme para enfrentá-los sem perder o propósito. Quem cultiva essa força diária entende que o Espírito Santo é o aliado silencioso nas batalhas mais duras. É como a casa construída sobre a rocha de que fala Jesus em Mateus 7:24. Podem vir chuvas, ventos e tempestades, mas nada a derruba, porque está firmada na palavra de Deus. As tentações surgem justamente para testar a solidez dessa base. Uma fé frágil cede na primeira pressão. Já uma fé inquebrantável resiste, porque sabe em quem confia. É como alguém que passa por problemas financeiros, mas não abandona o chamado. Sabe que Deus é provedor. Ou quem enfrenta crises familiares, mas ora crê e espera a direção do Espírito Santo sem abrir mão da paz. O crescimento emocional é outro fruto visível de quem vive nessa rocha firme. Gente ansiosa demais, irritada facilmente ou desequilibrada emocionalmente, quase sempre carrega a fé como um adereço, não como essência. Quando o relacionamento com Jesus é prioridade, a palavra de Deus reorganiza até o que parece impossível de arrumar. O Espírito Santo cura feridas internas que nem a terapia humana alcança sozinha. Já vi pessoas que viviam em conflito constante se transformarem quando entenderam o poder de uma vida inquebrantável. É bonito ver alguém que antes gritava, agora ora. Quem antes julgava, agora intercede. Isso não é mágica, é construção diária. É disciplina que floresce em mudança real. E quem vive isso se torna testemunha viva de que o propósito de Deus sempre é maior que qualquer dor. Outro benefício é ouvir a voz de Deus com mais clareza. Quem está alinhado espiritualmente não confunde opinião humana com direção divina. O discernimento cresce quando se pratica intimidade com o Espírito Santo. Às vezes, uma simples leitura de Provérbios abre os olhos para uma decisão importante. Já aconteceu comigo. Dias em que um único versículo mudou a rota de toda uma semana. Uma vida inquebrantável também ensina a lidar com frustrações. É ter fé de que, mesmo quando as portas não se abrem, Deus está no controle. É crer que o não de hoje pode ser o livramento que evitará um tropeço amanhã. Quem confia assim, dorme melhor, sorri mais e carrega menos peso na mente. A fé vira colchão de descanso para o coração. As pessoas ao redor percebem a diferença. Quem tem essa firmeza se torna referência, luz no meio do caos. Gente firme na fé inspira sem precisar falar muito. O testemunho silencioso é mais forte que qualquer discurso decorado.
E o mais bonito é que isso se espalha. Um amigo firme encoraja outro, que encoraja mais alguém, e assim a palavra de Deus avança. Vale lembrar que ninguém nasce inquebrantável. Todos nós passamos por fases de fraqueza, dúvidas e quedas. Mas quem se reergue toda vez, quem volta para o colo de Jesus, quem abre o coração ao Espírito Santo, encontra forças para seguir. A base sólida não é construída em um retiro, mas em cada manhã recomeçada. Fortalecer essa estrutura é escolher confiar quando tudo grita o contrário. É segurar a mão de Deus no escuro e andar em fé. E quem faz isso entende que o discernimento não é privilégio de poucos, mas um presente para todo filho que busca intimidade. Aliás, falando em prática, nada melhor do que partir para um convite real, agir, entregar tudo nas mãos de Cristo e viver o Evangelho no cotidiano. Colocar o dia nas mãos de Deus é mais que um gesto bonito. É declarar logo ao abrir os olhos que tudo pertence a Ele. O trabalho, os sonhos, as preocupações. Quem entende esse chamado acorda diferente. Antes mesmo de encostar o pé no chão, já sussurra: Jesus, toma conta de tudo. Esse ato simples, mas poderoso, faz o Espírito Santo tomar a frente e o propósito se realinhar. Não é exagero dizer que esse pequeno hábito muda tudo. Gente que começa o dia assim, sente menos ansiedade, mais clareza para tomar decisões, mais força para enfrentar o inesperado. Quer um exemplo? Um profissional que antes saía correndo para bater ponto, agora separa 5 minutos para orar no carro, agradecendo por mais um dia. Pode parecer pouco, mas muda o ambiente, muda o humor, muda o destino. Manter o coração moldável é a parte mais delicada dessa caminhada. Muita gente ora, mas não deixa Deus moldar. É como pedir ajuda a um médico, mas recusar o remédio. O Espírito Santo precisa de espaço para lapidar orgulho, curar feridas, quebrar teimosias. Quem decide ser barro nas mãos de Deus, vive um propósito que cresce, floresce, frutifica. Já vi pessoas endurecerem o coração depois de pequenas frustrações. Fecham as portas do quarto secreto, guardam a Bíblia na gaveta e silenciam o Espírito Santo. Mas a boa notícia é que Jesus não desiste fácil. A palavra de Deus lembra que Ele é o bom pastor, deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Lucas 15:4. Quem tem fé, volta. Quem tem propósito, recomeça. Refazer a jornada espiritual é como reformar uma casa. Dá trabalho, exige humildade, mas o resultado é libertador. Se um dia a pessoa se afastou, é possível voltar. O Espírito Santo não é um visitante que bate e vai embora. Ele fica à porta, esperando ser convidado de novo. Já vi homens e mulheres que se perderam em vícios, mentiras, orgulho, mas que, ao dobrar os joelhos, encontraram restauração completa. É preciso coragem para admitir: errei, me afastei, mas quero voltar. Essa oração simples tem mais poder do que se imagina. Deus não rejeita um coração quebrantado, Salmo 51:17. E cada vez que alguém decide recomeçar, o céu inteiro se alegra. É uma festa silenciosa que ecoa aqui na terra quando alguém se levanta do pó com fé renovada. Se afastar faz parte da caminhada de muitos. Mas permanecer caído é escolha. A palavra de Deus ensina que cair 7 vezes não é o problema. O problema é não levantar. Provérbios 24:16. Então, que ninguém se engane. O chamado permanece, o propósito ainda pulsa e o Espírito Santo ainda quer transformar histórias. Voltar para Cristo não requer cerimônias complicadas. Basta abrir a Bíblia, abrir a boca, abrir o peito, falar com Jesus como quem fala com um amigo íntimo, reconhecer as falhas, pedir direção, retomar hábitos de oração e louvor. Cada pequeno gesto é um tijolo que reconstrói a fé abalada. É assim que se refaz uma jornada. E para quem teme cair de novo, a dica é simples: caminhe acompanhado.
Busque uma comunidade, um grupo de oração, um amigo firme na palavra de Deus. Gente que cai sozinha tem mais dificuldade de levantar. Mas quem anda junto encontra mãos estendidas. E quando o coração é moldado, a fé se renova a cada dia. Por isso, não importa onde se esteja hoje, há sempre um caminho de volta, uma chance de reconstruir, uma mão estendida. E se o chamado é real, o propósito também é. E isso nos leva a refletir. Depois de tanto aprender, o que falta é agir. Então, respira fundo, porque chegou a hora de decidir mudar de vida. Agora que você entendeu que não existe transformação sem disciplina, é hora de agir. Não adianta ficar parado, esperando uma vida nova, se você não se obriga a buscar a palavra de Deus todos os dias. Então eu te pergunto, o que está te impedindo de dobrar os joelhos amanhã cedo? Qual desculpa ainda parece maior do que o chamado que o Espírito Santo está colocando no seu coração agora? Pense em tudo o que poderia mudar se você entregasse cada área da sua vida a Cristo. Suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde emocional. Você está disposto a ser moldado? Está pronto para deixar o orgulho de lado e voltar a ouvir a voz de Deus? Não tem problema se você caiu ontem. O importante é recomeçar hoje com humildade e oração. Quero que você saia daqui inquieto. Quero que feche esse vídeo e faça algo real. Separe uma hora, 5 minutos, um versículo. Mas faça. Porque é assim que milagres silenciosos acontecem. Quando alguém comum se torna inquebrantável na fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que você vai mudar hoje. Quero saber qual passo você vai dar ainda hoje. Agora, irmãos, quero pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus. Pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Mas se você já for inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantém a lamparina acesa, para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, por favor, seja instrumento de Deus agora e garanta o galardão da parte do Senhor em sua vida. Posso contar com você? Glórias a Deus. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.